O fato de a mitologia grega enfatizar o número de 12 para os trabalhos de Hércules por si só poderia ser uma simples coincidência com o número 12 de signos do zodíaco. Porém, ao estudarmos cada um dos trabalhos de Hércules com maior profundidade, descobrimos muitas evidências de que esta tenha sido a verdadeira intenção dos antigos gregos ao criarem tais histórias espetaculares e repletas de metáforas e hipérboles. Nossa intenção aqui é mostrar que os 12 signos do zodíaco não são apenas superstições ou simples características presentes em nossas personalidades. Neste e nos vídeos seguintes você entenderá como os signos poderão representar verdadeiros desafios existenciais, a ponto de serem considerados os vilões em nossas vidas, barreiras entre nossa condição humana e o desenvolvimento psicológico ou espiritual tão almejado. Vamos apresentar os desafios de nossas vidas e como superá-los através dos 12 trabalhos de Hércules. A narrativa mítica. Este vídeo objetiva lançar algumas interpretações aos 12 trabalhos de Hércules, relacionando-os à visão que os antigos gregos tinham sobre os 12 signos do zodíaco. Tal visão aparenta concordar exatamente com várias características descritas pela astrologia contemporânea, mas parece diferir e muito sobre como cada pessoa deveria se relacionar com as energias instintivas presentes em signos específicos que se destacam em sua carta astrológica. Podemos compreender o porquê de muitas informações, aparentemente superficiais, terem feito todo o sentido considerando-se o conjunto da história. A narrativa mítica é muito especial e diferente da histórica, jornalística ou científica. As contradições, os absurdos e as ocorrências fantásticas e sobrenaturais a caracterizam e fazem com que se revele completamente irracional aos olhos e aos ouvidos pragmáticos. Porém, as verdades que encerra estão ocultadas em suas entrelinhas permeadas pelas metáforas. Assim exigiam do ouvinte no passado e hoje exigem do leitor um prévio treinamento, pois suas interpretações dependem de seus níveis de compreensão, ser mais saber. Desta maneira, uma mesma história pode ser ouvida por pessoas de diferentes compreensões na antiga Grécia que extraíam dela significados distintos, ao mesmo tempo em que poderia continuar sendo transmitida sem atentar contra as capacidades dos leitores e ouvintes. A partir destas considerações, começamos a nos maravilhar com a genialidade dos seus autores anônimos, provavelmente grandes mestres iniciados nos mistérios gregos de diversas ordens como a órfico-pitagórica e a de Eleusis. Para darmos um exemplo, quando uma criança ouvia que Hércules derrotava e matava um inimigo, isso era compreendido de forma literal por ela, que aprendia que o mal era tratado de forma implacável pelos heróis e pelos deuses. Porém, a mesma cena de Hércules matando um inimigo, dentro da compreensão de um iniciado nos mistérios, era encarada como uma vitória sobre um aspecto psicológico interior, uma crença, um fragmento do ego, para que a virtude pudesse nascer. A morte significa transformação. Mas não era uma transformação qualquer, era a de um elemento relacionado a um determinado aspecto que a pessoa carregava em sua psique, tanto estudada pelo psiquiatra Carl Gustav Jung. Jung encontrou as mesmas estruturas repetidas nas histórias contadas por povos diferentes, isto é, seus mitos, e deu a tais estruturas os nomes de arquétipos. Assim, para compreender um ser humano, ele mapeou todos os possíveis arquétipos que poderiam estar por trás de seus conflitos, explorando o ensinamento do Templo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo, através de uma perspectiva universal, comum a todos os povos, e, por conseguinte, possivelmente em pessoas específicas. Esta é uma das bases da sua psicologia analítica, a sistematização das ideias do filósofo armênio George Gurdjieff. Foi publicada pelo matemático Peter D. Ouspensky em seu livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Porém, Gurdjieff, ao falar de si mesmo e de suas ideias, preferiu uma narrativa muito próxima à dos mitos, como podemos constatar em seus livros Encontros com Homens Notáveis e Relatos de Beelzebub a seu neto. Isso tornou seus livros mais interessantes, porém mais desafiadores a extrairmos deles as ideias sem nos importarmos muito com a forma com que foram veiculadas. Estamos certos de apenas termos iniciado neste infinito mundo da narrativa mítica,
o qual maravilhou tanto o mestre Gurdjieff, que declarou em seu livro: "Quando eu percebi que a sabedoria antiga tinha sido transmitida de geração a geração por milhares de anos e ainda tinha alcançado nossos dias quase inalterada, eu lamentei ter começado tarde demais a dar às lendas da antiguidade o enorme significado que elas realmente têm." O número 12 tem sido utilizado para representar as influências do Sol sobre nossas vidas e esteve presente em centenas de narrativas míticas para descrever a presença do propósito do herói que tem uma missão específica a cumprir, pela qual está disposto a oferecer sua própria vida. Por isso, Jesus Cristo teve 12 apóstolos. Na verdade, o número exato ninguém sabe, mas se supõe que tenham sido mais que 12 pelo número de pessoas que o acompanhavam. Assim, os evangelistas, treinados na tradição das escolas de mistérios, utilizaram não apenas o 12 para enumerar os apóstolos, mas também o número 3 para outras ocasiões, número este que representa a lei de 3 e a própria Trindade fundamental para designar a pessoa de Jesus em si, como testemunho de sua natureza divina. No afresco A Última Ceia, pintado em Milão por Leonardo da Vinci, temos a representação dos 12 apóstolos diretamente relacionada às influências do Sol, isto é, seus 12 signos zodiacais. Não é difícil observar a clara intenção do artista em retratar a cada um dos apóstolos com expressões e partes do corpo relacionadas a cada um dos 12 signos, observando da direita para a esquerda a estranha mesa em que eles se posicionaram como se posassem para uma pintura. Os 12 trabalhos de Hércules podem ser interpretados de maneiras diversas, pois se tratam de narrativas míticas que foram transmitidas oralmente por muitas gerações e escritos por poetas antigos como Eurípides no século VI a.C. Estes trabalhos mostram como cada pessoa poderá identificar e, na sequência, superar as tendências instintivas relacionadas a 2 signos importantes identificados em seu mapa eneastral, que poderão não serem o solar, nem o lunar, nem o ascendente. Por isso, temos 12 trabalhos diferentes, cada um aparentando mais absurdo que outro, mas capaz de comunicar com exatidão matemática o que fazer quando 2 dos 12 signos animalescos apresentam relevância para nós. Isso vai ao encontro do que estamos ensinando desde que descobrimos o Eneagrama das esferas. Os astros revelam nossas características divinas e humanas, enquanto os signos, nossas dimensões humana e animalesca. Portanto, de acordo com os antigos gregos, há aspectos animalescos nos signos, não à toa foram representados por animais, terrestres que precisam ser transcendidos a partir da conexão com o nosso ser. Os 12 trabalhos de Hércules mostram exatamente quais são e o que fazer com eles utilizando-se de metáforas. A natureza animalesca dos signos é óbvia, a começar pelos seus próprios nomes e símbolos, a maior parte deles, animais. A natureza divina e celestial dos astros do nosso sistema solar é igualmente óbvia, a começar que os deuses gregos e romanos receberam os seus nomes. O ser humano era compreendido como de natureza tanto divina quanto animal, daí recebermos influências tanto dos astros, deuses, quanto dos signos, animais, além de nosso arbítrio parcialmente livre para fazermos escolhas. Assim, em nossas vidas, podemos empreender ações para elevarmos nossa consciência ao divino ou nos contentarmos em vivermos como os outros animais, buscando apenas nossa preservação, sexo e poder social sobre as demais pessoas. De acordo com o Eneagrama das esferas, em cada um dos 12 trabalhos, Hércules, representando a consciência humana, o chofer da carruagem de Gurdjieff, a persona da psicologia junguiana, trava terrível batalha contra a natureza animal do signo zodiacal em questão. Os trabalhos, desta forma, propõem desidentificações, se não totais, pelo menos parciais, das influências que comprometem a evolução da pessoa para encontrar em si mesma a consciência divina, o amo da carruagem de Gurdjieff, o self da psicologia junguiana. Neste contexto, os signos são caracterizados como vilões, como forças naturais a serem superadas, ao contrário do modo com que as pessoas hoje lidam com eles, apenas exaltando as suas características que, ao definirem seus egos, acabam limitando suas próprias consciências.
De posse do mapa astrológico, em teoria, poder-se-ia trilhar um caminho mais direto, indo ao encontro de quais estruturas psicológicas estariam presentes em uma pessoa específica, sem a necessidade de experimentar os arquétipos um por um, até encontrar aqueles que a expliquem e, por conseguinte, a resolvam. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade, e uma das razões é que foi retirada a abordagem tipológica planetária da astrologia, que carece também de uma teoria psicológica que explique como a consciência poderá evoluir em cada um dos possíveis contextos em que se encontra a pessoa. Para suprir esta deficiência, o Eneagrama das Esferas conta com o mapa eneastral, capaz de avaliar quais são as forças planetárias mais significativas para uma pessoa e, consequentemente, quais são as suas habilidades inatas, quais são os signos mais importantes e, assim, quais são os desafios que deverá superar. Em resumo, como poderá a pessoa se aproximar do propósito maior de sua existência, a consciência de si, a iluminação, a conquista de sua alma, a individuação. Para encontrar as narrativas míticas dos 12 trabalhos de Hércules e suas muitas versões, estudamos a coleção de livros Os Mitos Gregos, de Robert Graves, além de outros presentes em nossa bibliografia. Se você gostou deste vídeo, por favor, nos ajude a divulgá-lo para mais pessoas através de um ato de uma simples curtida. Se puder, comente o que achou e, se quiser ver mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal. Este projeto consiste em narrar cada um dos 12 trabalhos de Hércules e o explicar sob a perspectiva do significado psicológico e espiritual enviesado pelo signo astrológico associado ao mesmo. Para tanto, o projeto contará com mais vídeos independentes. Obrigado e até a próxima!